Hoje, 9 de novembro de 2015, estamos entrevistando pelo projeto de História Oral do TRT da 18ª Região, o servidor aposentado Antônio Soares de Freitas. Boa tarde, doutor Antônio. Boa tarde. Doutor Antônio, em que data e local o senhor nasceu? Dia 19 de abril de 1950, na cidade de Fazenda Nova. Fica distante de Goiânia, cerca de 200 quilômetros. Qual a origem da sua família? Seus pais são oriundos de qual estado? O meu pai é goiano, nascido na cidade de Guapó, aqui pertinho de Goiânia. Minha mãe é mineira, da cidade de Morada Nova. Qual a profissão de seus pais, doutor Antônio? Agricultores. Que memória o senhor traz da sua infância e adolescência? No período da adolescência, eu não tenho nenhuma lembrança ruim. Se aconteceram alguns fatos que trouxe contrariedade, tristeza, tudo foi superado. Quanto à idade até 6 ou 7 anos, mais ou menos, eu sofri um acidente e quase fiquei deficiente do joelho direito. Mas foi isto. E a lembrança que traz é que naquela ocasião nós não tínhamos recursos médicos, não tínhamos assistência nenhuma, era uma cidade do interior e era muito difícil a locomoção para Goiânia. Mas o joelho sarou. Com o tempo ele sarou e hoje eu não sinto nada do joelho que quase perdi. O senhor exerceu algum tipo de trabalho durante a sua infância e adolescência? Exerci. Enquanto morava na propriedade do meu pai, eu e meu irmão, nós o ajudávamos na lida do campo, às vezes na plantação, roçando pasto, separando as vacas leiteiras, separando dos bezerros. E depois do almoço a gente deslocava e ia para a escola, lá na propriedade de um vizinho nosso, uma escola municipal. Senhor Antônio, quando criança, adolescente, qual a profissão que o senhor aspirava exercer ao tornar-se adulto? A primeira proposta que eu vi e que mexeu comigo foi quando eu saí com um primo meu lá na cidade e fomos ao tribunal. No fórum da cidade ocorria o julgamento popular de um homicida. E vi muitas pessoas, a sala de audiência era pequena, estava muito quente, isso foi no mês de agosto, mas como criança não podia entrar, mas pelo lado de fora dava para olhar pela janela e ouvir a conversa do senhor promotor, dos advogados, e eu fiquei entusiasmado. Achei que sendo advogado, que eu viesse ser um advogado, seria muito bom. Mas como eu já era um evangélico na ocasião, acompanhava minha mãe, eu tinha também um sentimento de que algum dia viesse exercer o sacerdócio evangélico. E aí, qual dos dois que o senhor escolheu? A princípio, analisando uma coisa muito significativa. Sacerdócio é um trabalho que não tem remuneração. E eu precisava de remuneração. Então, o que eu escolhi primeiro foi preparar a vida material para não ser dependente da igreja. E quando aposentei por tempo de serviço, aí então eu iniciei com afinco a atividade sacerdotal. O senhor aposentou em que ano? 1997. Seu Antônio, conte-nos, por favor, como foi sua trajetória estudantil? Como disse, lá no interior, nós estudávamos numa escola municipal. Mas tem um período de boas lembranças de criança na escola primária. Era no grupo escolar Tiradentes e nessa ocasião nós morávamos ainda lá na cidade. Mas quando foi já para o ano seguinte, em 59, já estávamos na zona rural. E ali, além das atividades que exercíamos juntamente com o meu pai, nós íamos para a escola rural.
os vizinhos tinham ali um controle e mandavam as crianças todas para aquela escola. Depois que eu vim para Goiânia, em 1964, fevereiro de 64, eu concluí o 4º ano primário no Instituto São Francisco de Assis, ali na Praça Walter Santos, no setor Coimbra. Depois que eu fui convocado para o serviço, antes, eu estudei também na Escola Técnica Comercial da Vila Operária. Hoje é setor Centro-Oeste. Terminei o curso ginasial ali. Quando fui convocado para o serviço militar obrigatório, eu fiz o 2º grau na Escola Objetivo Cultural de Brasília, na Avenida W4, na Asa Sul. Depois que vim para Goiânia, já terminado o serviço militar obrigatório, fiz um curso preparatório para vestibular no Objetivo, a unidade da Avenida Goiás, esquina com a Paranaíba. Fiz vestibular na Universidade Católica e também na Anhanguera. Passei na Anhanguera e ali concluí o curso de Direito. Quais planos o senhor tinha em mente para o seu futuro profissional ao deixar a faculdade? O primeiro deles, ao deixar a faculdade, era fazer um concurso para magistratura. Fiz 3 vezes, não logrei êxito, mas também não me deixou nada de contrariedade, nenhum aborrecimento, nenhum sentimento. Ao contrário, eu soube que existia uma outra chamada na minha vida, que era aquela que nós já mencionamos, para um sacerdócio. E eu vim exercer o sacerdócio como até hoje eu tenho exercido. Como deu a entrada do senhor na Justiça do Trabalho? Comecei quando ainda estava em Brasília, fazendo o 2º grau, e alguns colegas me avisaram que teria um concurso promovido pela 3ª região. Um ano antes eu comecei a preparar. Alguns colegas que já tinham passado em outros concursos me auxiliaram. Cedeu livros para mim, apontou quais os pontos que seriam nomeados, né? Constituição Federal, CLT, livro de Direito Administrativo, livros de português, e mais de um ano eu fiquei estudando, preparando para esse concurso. Saí muito bem. O dia que estava para ver o resultado final e fazer a prova de datilografia, nas portas da UDF, que foi realizado o concurso, estava minha nota lá, 92. Como a 3ª região tinha separado esse concurso por áreas, e a área que eu escolhi foi Anápolis e Brasília, eu fiquei em primeiro lugar nessa área. Para mim foi uma grande satisfação. Seu Antônio, quando foi isso? Em 1979. O concurso começou em dezembro de 78, e a conclusão foi em 79. E aí o senhor Tomei posse no dia 9 de abril de 1979. Em qual cidade? Goiânia. A posse foi lá em Belo Horizonte. De Belo Horizonte eu vim para entrar em exercício aqui em Goiânia. Primeira junta de Goiânia. Segunda. Era para a 2ª junta, que foi criada na ocasião. A 2ª junta, Goiânia só tinha uma. E eu já vim com lotação prevista para a 2ª junta. E na ocasião era Rua 20, lá no centro de Goiânia. O senhor lembra quais foram os seus colegas ali? Quem foi o juiz? Quem foi o primeiro juiz titular daquela junta? Foi a juíza doutora Alice Maria Medeiros, me parece. Maria Alice Monteiro. Ela foi a primeira juíza da 2ª junta. Depois contamos também com a doutora Maria Helena e mais outros juízes que foram exercer função ali. Os colegas de serviço tinha o Luderval, também Carlos Alberto, tinha também Maria Helena, a Norma, Calígula.
era uma porção de pessoas, um número reduzido, mas considerado uma porção, em face do bom relacionamento que nós mantínhamos naquela ocasião. Seu Antônio, em entrevistas anteriores, percebeu-se que no início, quando este tribunal era jurisdicionado à terceira região, muitas dificuldades foram enfrentadas. Havia falta de pessoal, de móveis, materiais básicos como caneta, papel e etc. O senhor confirma isso? Houve melhoras para as JCJs localizadas no estado de Goiás quando da instalação da 10ª região em Brasília? Houve sim, isso é um fato real, mas não era proposital. Eu entendo que era circunstancial. A previsão de lei era no sentido de que uma junta viesse funcionar atendendo e solucionando até 1.500 processos por ano. Então, o fornecimento de material e de pessoal era com base nessa lei então existente. Mas nós recebíamos 2.000, 2.500, 3.000 processos, mas o efetivo era aquele previsto para 1.500, material também para 1.500. A distância do almoxarifado até aqui, muito grande. Então, demandava um certo tempo o pedido de material e a resposta em chegar a esse material. Os colegas, a diretora foi a Maria Lúcia na ocasião, junto com alguns colegas, tirava dinheiro do bolso, comprava lápis, papel, caneta. Ninguém nunca reclamou de ter feito isso, pelo menos que eu tivesse visto ou ouvido. Todo mundo tinha prazer, tinha satisfação e gostava do serviço que estava executando. Antônio Soares, o TRT de Goiás foi instalado em 30 de novembro de 1990. O senhor se recorda daquele momento? Pode nos falar quem foram os personagens principais? Por uma questão de foro íntimo, eu prefiro falar pouco. Porque, na ocasião da instalação, aconteceram alguns fatos de pessoas que não dedicaram à criação do tribunal, mas na hora vestiu a camisa de como se tivesse empenhado para criar. E, na verdade, alguns que efetuaram grande serviço não foram reconhecidos na oportunidade. E o senhor poderia falar quem foi o principal personagem que lutou para efetivação da criação do tribunal? O que mais esforçou é intelectual, material e o empenho pessoal foi o Dr. Enio, na ocasião. Quando, da promulgação da Constituição de 1988, e lá dispunha a criação de pelo menos um tribunal em cada estado, ele partiu com toda a força para a criação do tribunal aqui para o estado de Goiás. Houve oposição, isso era natural, tinha que haver oposição realmente. E ele empenhou, e eu mesmo fui convidado por ele para participar, auxiliei várias vezes, escrevendo, redigindo, inclusive o rascunho da primeira proposta de lei foi o Dr. Enio que fez. E eu datilografei, porque não tinha computador naquela ocasião. E ele fez todo o empenho para alcançar esse êxito. A gente não conhece as razões, os motivos, o que aconteceu, né? Mas parece que alguma coisa fez um impedimento. Antônio Soares, como foi a reação da sociedade goianiense com a instalação de um tribunal no estado de Goiás? A princípio, quando se fala ou quando se falava em justiça do trabalho, falava-se algumas pessoas que seria uma revanche entre trabalhadores e patrões. Ainda um ranço que vinha do tempo da escravatura.
Os patrões exigiam serviço e não pagavam pelo serviço. Com o passar do tempo, até a criação da Justiça do Trabalho, isso perdurou muito. Com a criação da Justiça do Trabalho, amenizou. Houve a criação dos juízes classistas, os antigamente vogais, para estar lado a lado e fazer com que houvesse um equilíbrio dentro da solução de dados os problemas e a solução dos processos. Mas na instalação do nosso TRT, 18ª Região, houve também um outro tipo de pensamento. Pensava-se que seria apenas mais um cabide de emprego. A que se deve esse pensamento? O tribunal não tinha realizado concurso para suprir as vagas. Não tinha funcionários de carreira. A solução era requisitar do Estado servidores para vir trabalhar. E às vezes, na requisição, vinha servidores que efetivamente trabalhavam no Estado e alguns que eram indicados mesmo não sendo servidores do Estado. Então, a razão de que algumas pessoas pensavam sobre este fato era esta. Chegou o momento de nós termos no tribunal mais funcionários requisitados do que funcionários do quadro. Mas nós não podemos recriminar isso, porque vieram muitos bons funcionários do Estado e graças à participação, à colaboração deles, o tribunal funcionou. Com o passar do tempo, foram abrindo concursos, lotando os funcionários concursados e percebeu-se que não era cabide de emprego. Na sua opinião, quais as dificuldades enfrentadas pelos pioneiros do nosso tribunal? O que eu vi na ocasião, o que eu senti, talvez possa ter acontecido algo diferente, mas a primeira preocupação, a primeira grande dificuldade era a falta de autonomia financeira. Autonomia financeira e administrativa. Quem controlou a instalação foi o TST. O diretor para a instalação foi nomeado pelo TST. O controle financeiro era acompanhado de perto pelo TST. Então tinha que se submeter em tudo ao TST. Mas, mesmo assim, os pioneiros, os primeiros juízes que vieram para instalar, conseguiram com êxito a instalação. Apesar das dificuldades, apesar de não existir local para instalação, mas conseguiu adaptar. E com essas adaptações foram sendo instaladas, cada uma das juntas e também o próprio tribunal. Havia uma dificuldade, houve alguns pensamentos de que o tribunal não poderia ficar perto das juntas por se tratar de uma condição de separação, primeiro grau, segundo grau, mas houve um consenso de que se conseguisse colocar mais próximos, ficaria mais fácil a administração. Antônio Soares, quais são as diferenças e semelhanças entre o TRT de hoje e o da época em que o senhor iniciou sua jornada nesta corte? O que mudou e o que permaneceu? Eu posso voltar até mais um pouco atrás. O início, meu começo na Justiça do Trabalho, ainda na 3ª Região. Às vezes eu brinco e digo que sou um daqueles do tempo dos dinossauros na Justiça do Trabalho. Lá naquela ocasião, eu trabalhava com máquina de datilografia que já tinha mais de 30 anos de uso. Era um verdadeiro arsenal de entulho. Não tinha condição de outras coisas. Passou para a 10ª Região, melhorou. Veio para a 18ª Região, melhorou mais ainda. Hoje, eu já estou com mais de 10 anos de aposentadoria e posso observar e ver que hoje o tribunal funciona no verdadeiro tempo da boa tecnologia. Antônio Soares, os juízes classistas já não existem mais na Justiça do Trabalho. Como o senhor avalia o fim da representação classista na Justiça Trabalhista? Não só em relação a esse princípio, mas com aplicação mais ampla, na física
principalmente na física quântica, tem um enunciado que diz que o tempo é vetor na eternidade, mostrando que todas as coisas caminham para mudanças, quando não, para uma entropia desenfreada. No início, os classistas tiveram um excelente papel. Oferecia mais segurança tanto aos patrões quanto aos empregados. Hoje, pode-se perceber que a Justiça do Trabalho não tem necessidade. Os seus juízes têm plena autonomia e decidem totalmente com imparcialidade. Venceu o prazo dos classistas. Como servidor, o senhor sempre atuou como diretor de secretaria de vara, tá certo isso? Não. Eu comecei como diretor de secretaria quando foi instalada a 4ª vara. Mas antes, eu fui assistente de diretor de secretaria em 1979. Eu fui nomeado pelo presidente do Tribunal da 3ª Região, Dr. Álfio Amauri dos Santos, em 17 de setembro de 79. Depois, eu trabalhei como contador. A junta não tinha contador e eu fui designado para aprender a fazer a contabilidade da junta com o Dr. Saulo, que era o contador da primeira junta. E passei a exercer cumulativamente contador da segunda junta e auxiliar judiciário da segunda junta. Depois disso, já na Avenida Goiás, quando a segunda mudou para a Avenida Goiás, eu fui nomeado assistente de juiz. E o primeiro que eu assisti foi o doutor Diogo José de Moura. Parece que de Moura mesmo. Depois nós fomos lá para a Rua 88, no setor sul, e com a instalação da 4ª junta, doutor Herácito, então, fez a indicação do meu nome para ser o diretor de secretaria da 4ª junta. Depois nós viemos aqui para o setor Bueno, no começo da instalação do tribunal aqui. Exerci a convite do Dr. Platão, diretor de secretaria da Corregedoria, que funcionava ainda lá na Avenida Portugal, e diretor de secretaria da 4ª junta e posteriormente 4ª vara. E na secretaria da Corregedoria fiquei até a aposentadoria por tempo de serviço. Seu Antônio, enquanto servidor, a quantidade de pessoal e as condições de trabalho na sua época eram satisfatórias? Não. Eram as previstas em lei. Mas como eu já disse anteriormente, a lei tinha uma previsão de funcionários para atender o juiz e até 1.500 processos por ano. Da 4ª junta, por exemplo, teve ano que nós recebemos mais de 3.500 processos. Significa dizer que se aquela previsão de lei fosse atendida, então para 3.500 processos deveria ser o dobro de funcionários. E era mantida a mesma quantidade de funcionários. Era tão grande, e a gente observa a disposição e a robustez para o trabalho do Dr. Enio. Teve um ano que foi realizado num dia, em fevereiro, 125 audiências num dia na Secretaria da 4ª Junta. É só consultar o livro Pauta de Audiências, me parece que do mês de fevereiro de 1988 a 89. Num dia, 125 audiências. Ao consultar o livro, está no arquivo do tribunal, qualquer um pode verificar e ver essa quantidade de audiências. É bem verdade que se referia a grande quantidade de conciliações, porque não tinha cabimento, no período de 8 horas da manhã até as 20 horas, que era a previsão naquela ocasião de funcionamento, realizar essa quantidade com o princípio de instrução processual. Era impossível, mas foram realizadas esse número de 125 audiências naquele dia. Antônio Soares, em 1999,
Antônio Carlos Magalhães, na época presidente do Senado, articulou o fim da justiça trabalhista. Aquilo fez com que servidores, juízes, procuradores e advogados que militavam na seara trabalhista se unissem em defesa da justiça do trabalho. Fale-nos, por favor, sobre aquele momento. O senhor se recorda? Recordo. Eu, apesar da minha simplicidade e da pouca participação, mas eu gostava muito de analisar os fatos. Para mim, na ocasião, em particular, me pareceu que o senador Antônio Carlos queria holofotes para ele e para algum outro projeto que ele tinha no Senado. Mas a união de forças de todos os operadores do direito trabalhista fez movimentar o Senado e o próprio Congresso, e aquelas ideias dele foram vencidas, parte delas, outras foram melhoradas e outras ainda trouxe mais ampliação para a competência da Justiça do Trabalho. Não terminou, não venceu, não acabou com a Justiça do Trabalho e nem foi designado mandar pessoal da Justiça do Trabalho, os estatutários, para a Justiça Federal com o material. Ampliou, foi a capacidade, a competência da Justiça do Trabalho. E aqui no TRT da 18ª Região, o senhor lembra de alguma movimentação em prol da defesa da Justiça do Trabalho? Eu lembro, aconteceu, várias pessoas aqui movimentaram, entre advogados, os próprios juízes, trabalharam, os representantes de classe, presidentes de sindicatos. Houve movimentação junto ao governador, pedindo ao governador inteirar-se com os deputados federais, com os senadores do Estado, para não acontecer aquilo que estava querendo que viesse a acontecer. E houve êxito do trabalho de todos eles. Como o senhor avalia a relação da sociedade goiana com a Justiça do Trabalho hoje? E como o senhor enxerga o futuro da Justiça do Trabalho em Goiás? Hoje eu ouço muitos comentários e dentre os comentários, dois se destacam. Persiste um, ainda de tempos antigos, que a Justiça do Trabalho é muito severa com o empregador. Mas a maioria dos pensamentos que se vê, que ouve, a gente constata que a população, a sociedade goiana, confia muito nas decisões da Justiça do Trabalho e elogiam, sobretudo mostrando uma verdade. É a justiça mais rápida que nós temos no Estado e também no Brasil. Antônio Soares, o TRT de Goiás, um dos mais jovens do Brasil, é considerado um dos melhores do país, servindo até de modelo para outros regionais. O senhor esperava que chegasse a tal ponto? Eu esperava. Eu observava, não só em relação a esse tribunal, mas todas as minhas atividades eu espero que sempre alcance algo melhor. Então a gente observa e eu faço uma comparação. Hoje, depois de aposentado, eu tenho uma propriedade rural e sou produtor de leite. E temos uma revista guardada em casa, onde em 2003, eu fui considerado um dos 3 melhores produtores de leite da bacia leiteira de Bela Vista de Goiás. Guardo com orgulho essa reportagem. Então, quando se observa o lado de cá, as cabeças pensantes, a capacidade muito maior e o empenho muito melhor, aliado à grande dedicação, esse tribunal tem que ser realmente um destaque, uma luz no Brasil, no âmbito de todo o poder judiciário. E quanto assim à estrutura dele? O senhor imaginava que ele ia crescer tanto? Também? Imaginava também. A gente observava isso desde o começo. Porque se a gente não olhar
para frente e observar o que acontece, não tem razão a vida. No tempo que eu fui professor de direito previdenciário, fiz um trabalho de pesquisa na faculdade e mostrava para o pessoal algo sério e que aquela pesquisa se cumpriu. A minha previsão na pesquisa de direito previdenciário, eu fiz um levantamento que, na ocasião, para cada aposentado, existia no Brasil 57 carteiras assinadas. Mas com o passar do tempo, isso diminuiria. E foi diminuindo, diminuindo. Hoje, mais de 30 anos depois, ela está em torno de 11 carteiras assinadas para cada aposentado pela Previdência. Então, se houve uma observação nesse sentido, é sinal de que algo, por um lado, aumentou, no outro, a tendência foi diminuir. O que diminuiu? A facilidade, a condição. Por outro lado, o que aumentou? O crescimento da população e o oferecimento de trabalho às pessoas, né, os trabalhadores e aquela mão de obra que vem chegando todo ano, tem uma nova geração buscando emprego, buscando mercado de trabalho, buscando uma ocupação. E na medida que busca a ocupação, que aumenta a capacidade trabalhadora, o número de trabalhadores, as instalações, as condições, a condição principalmente empírica vai mostrando e tornando realidade a melhoria em todos os sentidos. Antônio Soares, a justiça do trabalho hoje é a justiça mais célere, a mais respeitada e a de mais fácil acesso também. A que se deve a isso? Em primeiro plano, eu considero uma observação que a maioria também faz assim. O crédito trabalhista é uma verba alimentícia. Não pode deixar para decidir amanhã, depois de amanhã, no ano que vem, o que a pessoa tinha para comprar comida ontem, anteontem. Então ela tem que ser rápida. Ela tem que agir exatamente assim. É para atender necessidade alimentícia. A outra observação, eu considero, ela trabalha só dentro de uma área, só no campo do direito trabalhista. As outras áreas do Poder Judiciário atende geral, se bem que ultimamente já tem especializações diferentes, né? Vai para o lado civil, lado penal, lado administrativo, sucessivamente. Mas a Justiça do Trabalho é pioneira neste sentido. Outra coisa que aconteceu, e eu considero que trouxe um grande incentivo, foi a indicação, a atribuição de metas que o Conselho Nacional de Justiça estabeleceu. Se por um lado alguém acha que estabelecer metas seria algo humilhante, aqui, observando, não conheço a cabeça dos juízes, mas pela observação eu senti que foi incentivo. Parece que veio e eles aceitaram como desafio e provaram que a capacidade, pelo menos do pessoal que trabalha aqui, é acima daquilo que as dificuldades oferecem. Antônio Soares, o nosso regional está sempre em expansão. A cada gestão ele cresce mais. Acredita-se que o sucesso e o que faz um tribunal de ponta advém da continuidade administrativa de nossos antecessores e competência de nossos magistrados e servidores. O senhor concorda com essa afirmativa? Ou mais ainda, apontaria outros fatores? Eu concordo com essa afirmativa. É como num trabalho científico. O desenvolvimento de um trabalho científico mostra melhores resultados quando o pesquisador trabalha com base na produção empírica. Quando traz isto para o trabalho aqui no tribunal, nós podemos verificar. Um diretor-geral é substituído por outro colega que faz parte do quadro administrativo daqui.
E eles sempre atuam observando o que precisa ser feito hoje, o que precisará ser feito amanhã. Se houvesse a importação de diretores de fora, nunca alcançaria essa qualidade que tem aqui. Isso se deve a quê? Em grande parte, ou na melhor parte, a boa visão que o gestor, que o presidente do tribunal tem visto, aproveitando o pessoal que eles mesmos trabalham, formam e colocam para trabalhar à disposição do tribunal. Essa continuidade, como na produção empírica, é que faz a melhoria. Enquanto servidor, aconteceu algum fato inusitado que ficou na sua memória e que possa compartilhar conosco? Quando eu ainda era diretor de secretaria da 4ª Vara, aconteceu um fato que eu não esqueço. Uma senhora ajuizou uma ação trabalhista contra um amante. E desse relacionamento nasceu uma criança. E com 3 para 4 anos, houve separação daquele relacionamento. E ela pretendia receber alguma coisa do patrimônio que ela ajudou a construir. Mas ela entrou foi com uma ação trabalhista. E no polo passivo, o reclamado, era tanto o pai da criança quanto o seu avô. O pai da criança não compareceu, fugiu. Mas o avô, na audiência, disse que reconhecia a criança como sendo seu neto, assumiu a dívida e propôs um acordo para pagar em parcelas até o menino alcançar 18 anos de idade. De 3 anos até os 18, ele pagou esse acordo com 15 anos. Qual a importância da formação inicial e continuada? O papel da escola judicial na preparação dos servidores e dos magistrados aqui no tribunal? Eu volto àquela premissa que eu aleguei antes, aquela da ciência física, né? Especialmente os cientistas físicos hoje atuam, aqueles que atuam na área quântica, faz uma colocação observando o tempo. O tempo é um vetor na eternidade apontando bons resultados no futuro ou destruição. Quando você observa a produção empírica, que é a melhor proposta de pesquisa na área científica, vai mostrar que dia após dia você obtém resultados e pode melhorar. Então a formação continuada traz esse bom resultado. Eu considero que é uma boa medida e que o tribunal, os seus gestores, administradores estão no caminho certo. A escritora de memória, Esmeralda Santiago, diz em um de seus livros que um povo sem memória é um povo sem história. Qual sua visão a respeito do resgate e da preservação da memória através desse projeto de história oral? Essa eu vou ler. Tá? Certo. Considero primeiro que a morte não é apenas o fim da vida física e biológica de um ser. A vida é também a essência das pessoas naturais, bem como das pessoas jurídicas. Em um dos meus livros, em fase de revisão para publicação, História do Ministério Jardim América, digo que, quando a humanidade perder o interesse por sua história, é sinal de que a extinção está às portas. O tribunal não esqueceu de levantar a sua história e está fazendo em tempo oportuno. Não está fora do tempo, nem está atrasado. Está dentro do tempo. Porque para todas as coisas tem um tempo determinado. Isso a gente aprende lendo a Bíblia Sagrada. Antônio Soares, o objetivo desse projeto é produzir entrevistas que servirão como fonte de pesquisa sobre a justiça do trabalho em Goiás, reunindo-as em um vídeo documentário e também na confecção de um livro. Que mensagem o senhor gostaria de deixar registrada para aqueles que futuramente terão acesso a esse depoimento? Lembrar
aqueles que vierem consultar, observar, lembrar de que na Justiça do Trabalho, a maioria das pessoas com as quais eu convivi trabalharam aqui por amor, por vocação. E a minha própria formação, e a formação da maioria das pessoas também, traz uma lembrança transcendental. Tudo que te vier às mãos para fazer, faça com plena dedicação. Que pergunta não foi feita ao senhor nesta entrevista que o senhor gostaria de deixar registrado? Se eu gosto de trabalhar. O senhor gosta de trabalhar? Gosto de trabalhar. E desde a minha aposentadoria aqui no tribunal, nunca parei de trabalhar. Meu horário de levantar, desde os 10 anos de idade, é por volta de 5h30 e 6 da manhã. Todos os dias. E sempre tenho muito o que fazer. Lembro de um texto do Evangelho segundo João, onde as pessoas argumentavam com Jesus porque ele trabalhava num dia que não deveria estar trabalhando, mas sim descansando. E Jesus respondeu para eles: meu Pai trabalha até agora, e eu também. Eu sinto bem produzindo esses livros que escrevo, já tenho livro que está na 5ª edição, tenho mais 4 livros para fazer publicação, formando um total de 8. E o último que eu tenho dedicado muito é sobre semitofobia, um assunto que todos os dias se vê na televisão, se ouve no rádio, lê nos jornais, mas a maioria das pessoas não sabe o que é, mas todo dia está presente. Quando vou para o meu sítio, chego lá e eu vou carregar ração para dar para os bezerros, para as vacas, trabalhar com o cavalo, limpar as coisas, observar e constantemente ali. Gosto de trabalhar. De manhã, por exemplo, eu levanto 5h30, 6 horas e vou fazer o meu café. Minha esposa ainda fica deitada, faço o meu café, vou na padaria que ela perto, compro os pães, tomo o café, depois que já passou lá pelas 7 horas é que ela levanta e eu já estou pronto para sair para dar continuidade na minha atividade diária. Trabalhar faz bem para a vida. Semitofobia. Semitofobia. Medo dos semitas. Medo de semitas. O que são semitas? Os descendentes de Sem, primeiro filho de Noé. Então, através desse problema, nós vamos observar que todos os semitas, ao longo da história, no Velho, na história antiga, antes de Cristo, depois de Cristo, sofreram muitas perseguições e muitas tentativas de genocídio. Agora, na história mais recente, o Hitler patrocinou um trabalho de promover a extinção dos semitas. E não eram só os judeus, porque semitas são todos os descendentes de Sem. A Turquia promoveu uma chacina contra semitas, logo depois da Primeira Guerra Mundial, onde a Turquia matou mais de 1.500.000 pessoas. Velhos, mulheres, crianças, homens, de toda espécie. Inclusive, recentemente, houve um constrangimento internacional entre o Vaticano e a Turquia por causa disto. Eu li um livro bem recente, Deserto de Ossos, onde é retratado esse problema todinho que aconteceu pouco depois da Primeira Guerra Mundial. Uma grande perseguição contra semitas curdos e armênios. E logo depois, com a Segunda Guerra, o Hitler promoveu também uma grande matança de semitas. Todo mundo conhece a história. Quem é Antônio Soares de Freitas, na opinião de Antônio Soares de Freitas? Uma pessoa simples, tímido, arredio, mas sou uma pessoa sincera, absolutamente honesto,
pouco visto. E tem um ditado que diz assim: quem não é visto não é lembrado. Sou mais lembrado quando as pessoas lêem os meus livros e comentam e às vezes procuram quem é, e de vez em quando encontro com alguém que já leu um dos meus livros. A perguntar: é o senhor que é o Antônio Soares? Antônio Soares, o que é a vida? A vida, ela divide em duas fases: vida material, física, biológica e vida eterna. A vida é a essência mais significativa que o ser humano tem. E eu gosto muito de lembrar das palavras de Jesus quando ele diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ao observar uma consideração do apóstolo João, já na sua idade avançada, que ele foi o último dos apóstolos que faleceu, ele dizia que Jesus Cristo é a palavra viva, a palavra escrita e a palavra falada. Não é o tipo gráfico, o sinal gráfico, não é o papel. É a mensagem que está contida em tudo aquilo que ele falou. E quando alguém tem essa mensagem dele, significa dizer que ainda que o corpo biológico venha morrer, putrefar, mas dentro dele tem a vida eterna. Então a vida merece que todos lutem por ela. Antônio Soares, a Escola Judicial, em nome do TRT 18, lhe agradece imensamente pelos seus depoimentos e o senhor pode ter certeza, ficará para sempre na memória desse tribunal. Obrigado. Obrigada.